Quanto possas, tanto ouses, em louvá-lo, não repouses, sempre excede o teu louvor. Podeis vos sentar. Amados irmãos, esta Santa Missa que agora é celebrada é a missa votiva do Santíssimo Sacramento. Antes da reforma do calendário de 1960, após a festa de Corpus Christi, toda semana adiante era a semana da oitava. Portanto, celebrando ainda este mistério tão grande como é o mistério da presença real de Nosso Senhor na Sagrada Eucaristia. Essas palavras com as quais o sermão foi iniciado foram tiradas da sequência da missa de Corpus Christi que ontem nós escutamos. O Lauda Sion, louva Sião, alegra-te, Sião, em Deus, teu Salvador. E é para nós, de fato, uma grande alegria a presença de Nosso Senhor na Eucaristia, pois, como disse Santo Tomás, nenhuma nação no decorrer da história teve um Deus tão próximo de si como nós temos o nosso Deus diante de nós no Santíssimo Sacramento. Portanto, que graça a nossa! Temos a presença de Nosso Senhor nos nossos sacrários, nos nossos tabernáculos, onde Jesus permanece como divino prisioneiro de amor para o nosso bem, para a nossa salvação. Apesar da nossa indignidade, apesar dos nossos tantos pecados, o bom Jesus quis se fazer presente no nosso meio. Portanto, que graça que temos. Graça renovada a cada Santa Missa. A cada transubstanciação, temos então diante de nós esse mistério. O pão deixa de ser pão. O vinho deixa de ser vinho. E se transforma então no corpo e no sangue de nosso Senhor. Portanto, agradeçamos a Deus este milagre da sua presença no nosso meio. Mas tão grande milagre, infelizmente, é muito mal pago. Deus, por um lado, extremamente generoso. Nós, por outro lado, tantas vezes tão mesquinhos, esquecemos de que tão grande mistério está se realizando diante de nós. E assistimos então à Santa Missa com a menor piedade possível, quase como que cumprindo uma mera obrigação, sendo que estamos diante do próprio Deus. E esquecemos então, diante do milagre que se realiza, como nós somos privilegiados. Não é pouco que Deus se faça presente no nosso meio, nos nossos altares. Então busquemos de fato honrar a nosso Senhor com todo o nosso coração e assistir à Santa Missa com toda a piedade possível. Lembremos, a Santa Missa é o céu na terra. O Jesus Eucarístico que se faz aqui presente é adorado não somente por nós que estamos aqui, mas por todos os anjos que estão no céu e por todos os santos. Por isso, novamente, repito, a missa é o céu na terra. E onde está o nosso coração durante a Santa Missa? Onde temos deixado o nosso coração? Temos aproveitado de fato o momento do ofertório para ofertar, para oferecer a Jesus os nossos corações? Ou temos simplesmente nos ocupado dos nossos afazeres, pensado nas nossas ocupações, nos nossos deveres? Pois infelizmente é isso que muitas vezes ocorre. Estando na Santa Missa, o nosso coração está muitas vezes distante do altar. Pensamos então, naturalmente,
nas nossas preocupações, lembramos muitas vezes do nosso passado, nos inquietamos então com o nosso futuro, pensamos em tudo menos em Deus. Portanto, amados irmãos, para realmente louvar e agradecer a nosso Senhor esse dom que é a sua presença no nosso meio, coloquemos de fato o nosso coração junto do santo altar. E ofereçamos realmente os nossos corações a nosso Senhor, para que possamos fazer então uma comunhão frutuosa, uma comunhão devota, uma comunhão fervorosa. Ofereçamo-nos a nós mesmos, a Jesus. Ele vem então habitar a nossa alma, que a nossa alma, o nosso coração possam ser sacrários dignos da presença de Jesus. E para que isso de fato se realize, é importante para nós também buscarmos, passado o momento da Sagrada Comunhão, fazer ao fim da Santa Missa uma pequena, por breve que seja, uma pequena ação de graças, agradecendo a Jesus a visita que fez às nossas almas. Certamente temos as nossas preocupações, os nossos deveres em casa, mas antes disso, busquemos agradecer a Jesus. Busquemos então, ao fim da celebração, rezar, agradecer a Jesus essa visita. Não saiamos imediatamente da igreja, quase que corridos. Não, façamos um breve agradecimento a nosso Senhor. Uma história que é importante, uma breve história para recordar da importância da ação de graças, se passa na vida de São João de Ávila. São João de Ávila era um padre muito piedoso, que amava muito a nosso Senhor e que era um grande devoto da Santíssima Eucaristia. E ele era o responsável de um cabido de cônegos, portanto, ele tinha vários padres sob a sua responsabilidade. E ele reparou, num certo dia, que um padre havia celebrado a Santa Missa e logo tendo celebrado, saiu imediatamente da igreja sem fazer sequer 1 minuto de ação de graças. Diante dessa cena, ele então pediu a 2 coroinhas que seguissem aquele padre com tochas, para que esse padre se lembrasse de que ele tinha dentro de si a Jesus sacramentado. E aquele padre, vendo que os coroinhas o seguiam com aquelas tochas, ficou profundamente comovido com aquele gesto, voltou então para a igreja e fez a sua ação de graças. Também é assim conosco, amados irmãos. Se nós não fizermos bem a nossa ação de graças e sairmos imediatamente da igreja, carregaremos a nosso Senhor para fora da igreja sem sequer agradecê-lo a visita que nos fez. Não, não façamos assim. Recolhamos-nos então por uns momentos para agradecer a Jesus. Fazendo então, por breves orações que sejam, agradeçamos a nosso Senhor a visita que nos fez, para assim podermos tirar o maior fruto possível da Sagrada Comunhão. Portanto, nesta missa aproveitemos então para fazer a nosso Senhor, ao menos essa resolução, de sempre louvá-lo com toda a piedade e devoção possíveis, ao menos por uma breve ação de graças, para em tudo, na nossa vida, na nossa assistência à missa e na nossa ação de graças, agradarmos ao bom Jesus, presente no Santíssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.